Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC São Paulo. O tema que vamos debater hoje é a escolha da profissão. A escolha de uma profissão não tem sido tarefa fácil. Muitos jovens se deparam com dificuldades na hora de escolher um curso superior ou um curso técnico. Ou têm dificuldade quando olham o conjunto dos classificados de um jornal e querem dali tirar uma profissão, um trabalho que eles gostem. Escolher a profissão tem sido tema estudado pela psicologia e pela pedagogia. Mas tem sido também assunto na hora da refeição entre os familiares. Pais e professores buscam leituras para poder ajudar os jovens a escolher a profissão. Profissionais se dedicam à pesquisa e ao trabalho, e muitas técnicas têm sido inovadas nesta área da orientação profissional. Para conversar sobre esse assunto, hoje nós estamos aqui recebendo a Brônia Libesny, psicóloga, professora e pesquisadora da Faculdade de Psicologia da PUCSP e coordenadora do curso de extensão em orientação profissional, uma leitura sócio-histórica, na COGEAI PUCSP. E o Silvio Duarte Bock, pedagogo, coordenador do trabalho de orientação profissional do NASCE, orientação vocacional e redação, e autor do livro Orientação Profissional, uma abordagem sócio-histórica. Bem, vamos lá. Por que escolher uma profissão é uma tarefa difícil, Silvio? Eu começaria dizendo que escolher qualquer coisa é sempre difícil, né? Porque escolher é um atributo do ser humano e significa exatamente romper com, né, o desenvolvimento natural. Então, toda vez que eu me deparo com uma escolha, é porque eu tenho duas alternativas. A princípio, eu gostaria de todas as alternativas, todas me são igualmente atraentes, e eu, por algum motivo, preciso escolher uma. Escolher a profissão significa exatamente isso. Eu chego num momento que é um momento ditado pela sociedade, pela política econômica, pela política educacional, ditado pela sociedade que diz, agora chega o momento de você fazer uma escolha, né? Eu tenho várias possibilidades e meu problema, como ser humano, é ter que me dedicar para uma possibilidade só. Então, escolher sempre é difícil. E significa que existe um conflito sendo vivido? Sempre há um conflito? Eu sempre costumo dizer, quando eu converso com jovens, que uma escolha precisa ser precedida por um conflito. Se você for uma escolha e tiver uma alternativa ótima, outra péssima, isso não é escolher. Escolher eu tenho duas alternativas igualmente atraentes e eu quero as duas e eu entro em conflito. Então, a indecisão, a insegurança não são sintomas patológicos de um indivíduo problemático, né? Mas reflete exatamente que ele está em situação de escolha. Então, a indecisão, a insegurança, em função de conflito, é esperado e necessário. Lógico que escolher significa se debruçar sobre a insegurança, sobre esse conflito e decidir. Eu acho que não só isso, acrescentando um pouquinho o fato de que é uma coisa que é vista como para um futuro duradouro, né? É algo, no caso da escolha profissional, é algo que foi colocado na sociedade como um momento de escolher como você vai estar dali para diante. O que é que você vai fazer da sua vida, né? E a gente escolhe para a vida toda? Não quer dizer que deva ser, essa é a visão que se tem, não quer dizer que seja assim. É evidente que não se fica trocando toda hora, mas o modo como hoje é feita a escolha é pensado como alguma coisa para muito tempo e como se ela fosse única. Se nós pensarmos hoje na amplitude de ocupações, fazeres que podem estar ligados a alguns saberes, nós estaríamos provavelmente mais tranquilos, porque não quer dizer que eu tenha que estar sempre na mesma coisa e não quer dizer que ao mudar eu tenho que mudar tudo. Então, mas isso implica numa visão diferente do que seja profissão e a nossa sociedade não tem discutido isso nessa direção. Então, acho que fica com um peso muito grande para o jovem ter que escolher com esta perspectiva. E se isso não for discutido, ele vai para essa escolha com toda essa angústia, essa que aparece no caso do... Existe orientação profissional para pessoas que não estão mais na juventude? Existe, e aliás está aumentando cada vez mais a procura de pessoas que estão fora da faixa etária, pensam na escolha profissional. Que faixa etária é essa? Então, o problema é o seguinte, o Estado tem se desobrigado da questão da orientação profissional. Então, a orientação profissional virou
um serviço para uma classe da classe social que pode pagar esse serviço. Estou falando mais em São Paulo, né? Quer dizer, em outros estados existem situações um pouco diferentes. E, então, a orientação profissional ficou datada, quer dizer, é para o jovem que está no ensino médio e que precisa escolher uma profissão de nível universitário. Fica muito claro esse momento, né? Quando existiu o curso técnico, na 8ª série, o jovem tinha que decidir, mas até o curso técnico mudou um pouco em função da alteração da lei. O que a gente percebe é que a temática da escolha profissional tem ultrapassado este momento, né? Hoje você tem adultos com as mais diversas experiências procurando orientação profissional, né? Que é um sintoma. Muitos vêm assim, eu na época não tive dúvidas, então agora eu preciso pensar nessa escolha. Então, a gente tem visto o serviço ampliar o seu campo de intervenção. Luana, você pesquisa projeto de futuro dos jovens. Como é que o trabalho aparece nesse projeto? Olha, o trabalho aparece como alguma coisa que vai fazer parte necessariamente da vida do jovem. Ele se vê trabalhando no futuro. Só que a forma como isso aparece é que é para se pensar. Porque nos estudos feitos comparando os jovens de escola particular e escola pública, a gente vê que o de escola pública, ele precisa desse trabalho como sobrevivência, enquanto que o jovem de escola particular, ele acha que o trabalho é resultado natural do fato de ele ter se preparado para isso. Ele estudou, ele fez tudo o que a Receita mandou, então ele vai estar trabalhando. Ele nem vê a possibilidade disso não acontecer. Enquanto que o jovem de escola pública, que tem às vezes dificuldade de continuar os estudos e começa a trabalhar mais cedo, ele sempre fica achando que não é aquele trabalho que ele deveria ter, mas aquele que resultasse do estudo que ele não pôde ter. Ou seja, nós temos um indivíduo que espera que o trabalho seja a sua forma de inserção. Ocorre que esse trabalho ele não é visto como uma atividade que seja uma atividade fim, uma atividade em que o trabalho tenha consequências de transformação, uma consequência não só para o meio, mas também para o próprio indivíduo. O trabalho é visto como meio de atingir outros fins. E aí nós vamos ter que discutir que fins. Esses fins são bens, é um ganho que se traduz por dinheiro, por propriedades, por lazer, por prazer, mas é sempre um usufruto a partir do trabalho, né? O trabalho não tem valor em si, ele tem valor como meio. Está mais pensado como emprego que remunera e que lhe possibilita a sobrevivência, adquirir bens, do que exatamente como uma contribuição social. É isso? O jovem não percebe o seu trabalho? Não tem uma contribuição social, não é uma atividade fim. Ela não tem em si mesmo um valor, a não ser meio para ganhar alguma coisa. Na nossa pesquisa, avaliando os jovens que fazem o nosso trabalho, isso foi um dado também bastante interessante e preocupante. Quer dizer, o jovem não trabalha com a ideia da contribuição social de sua escolha, né? Quer dizer, em função, acho que do momento que vivemos, do extremo individualismo, da grande desesperança, o jovem vê o trabalho como alguma coisa muito individual. É o lugar onde eu vou exercer, ou eu vou adquirir prazer, então tem a questão da realização pessoal, ou eu vou conseguir a questão financeira, resolver para poder comprar os bens que eu quero. Mesmo nas profissões claramente sociais, falar medicina, psicologia, né? Mesmo nessas claramente sociais, quando a gente pergunta para o jovem qual é o motivo que está te levando nessa escolha, ele sempre sai com resposta. Estou generalizando individualmente, logicamente, mas a maioria responde assim, sempre com uma resposta muito individualizada. Eu vou me sentir muito bem, eu vou conquistar espaço. Dificilmente aparece a ideia de que esse trabalho estará dentro de um contexto contribuindo para a melhoria da sociedade. As pesquisas no campo da psicologia, de por que se escolhe psicologia, trazem muito isso. Quer dizer, eu escolho psicologia porque eu acho o conhecimento da psicologia muito interessante para mim, eu gosto disso, né?
ou então porque eu me realizo ajudando os outros. É interessante, né? Porque assim, é ajudar os outros, mas eu me realizo ajudando os outros. Agora imagine as profissões que não têm claramente marcado o cunho social, um engenheiro civil, aí fica absolutamente distante. Eu vou construir ponte, isso não tem nada a ver com o outro, aparentemente. Né? Então essa é uma dificuldade que nós temos enfrentado hoje em orientação profissional, é uma mudança em relação a outros momentos que trabalhamos, porque a gente introduz o assunto, mas parece que não cola, é difícil você fazer, ele incorporar essa discussão como uma questão sua. É alguma coisa que a gente percebe que ele nunca se colocou. Quando a gente dizia antes que o Silvio explicava, é difícil escolher, tem que escolher naquele momento, é isso, de repente o jovem, é dito a ele, você tem que escolher, então essa escolha não tem nada a ver com um processo, não tem nada a ver com um percurso pensado e principalmente com um futuro projetado. Então o que ele consegue projetar imediatamente é muito pouco e é muito próximo do que ele vive agora. Então ele não tem esse trabalho de se imaginar fazendo algo com valor, com... E ele está respondendo diretamente à ideologia neoliberal, que diz, é tudo com você. O resto só pode te atrapalhar, então se vira, meu. Né? Quer dizer, corra atrás. E ele incorpora essa expectativa, né? E é difícil fazer a crítica disso quando o discurso é tão hegemônico quanto é hoje. Espero que mude. Brônia, nós temos vocações ou não temos? A única vocação do homem é não ter vocação, né? Quando a gente discute vocação, a gente aceitar vocação é partir de um princípio naturalizante do homem. É partir do princípio de que existe um dom, existe uma potencialidade humana que deverá se realizar com o desenvolvimento humano. Na verdade, o homem se diferencia de qualquer animal, né, que tem o seu hábito, a sua vocação biológica, né, portanto natural, exatamente porque o homem tem o poder de projetar, refletir, produzir. E nesse sentido é que nós queremos ver a chamada orientação vocacional, que a gente prefere chamar de orientação profissional, exatamente questionando este potencial, esta ideia naturalizante. E sem individualizar, no sentido de colocar a responsabilidade unicamente no sujeito, na verdade queremos colocar o sujeito pensante no seu processo de escolha. E ao ser pensante no processo de escolha, ele tem que, por ser pensante, pensar tudo o que está incluído nesse processo. E aí nós vamos ver que essa inclusão se refere a tantas determinações, a tantas características do modo de vida do sujeito, das relações que ele tem que passar a levar em conta, que com certeza terá que ser negada a ideia de vocação. Às vezes o próprio jovem, quando percebe isso, eu acho que para ele é um certo choque. Porque quando ele é colocado... Ele pensa que ele tem uma vocação. Ele pensa que ele vai à orientação profissional à procura da resposta de qual é a sua vocação que ele não achou ainda, ou que ele não tem certeza. Mesmo considerando influências e uma constituição no decorrer da vida, né? Entendendo que a gente não tenha uma vocação, mas que a gente pode adquirir habilidades, não daria para dizer que na juventude, na hora de escolher a profissão, eu já teria adquirido, eu já teria constituído uma habilidade que pode me ajudar mais, pode ser utilizada melhor numa profissão ou em outra? Como é que é isso? No capitalismo, esse discurso tem sentido. Né? Quer dizer, na verdade, a orientação profissional nasceu colada com a seleção profissional, né? E a grande tarefa era selecionar o indivíduo mais produtivo. Né? Então, a ideia é, eu vou aproveitar habilidades para que se torne mais produtiva a sua ação. Isto, na orientação profissional, adquire um discurso perverso, né? Você vai estar realizado profissionalmente, você está, vamos dizer assim, feliz, né, com a sua atividade. Agora, essa ideia
parte do pressuposto que o indivíduo chega num certo momento, ele estabiliza, né? Quer dizer, ele cresce, explora um pouco, desenvolve habilidade, chega um certo momento, de repente é 18, 19 anos, ele está pronto, está terminado a sua tarefa de desenvolvimento. Então agora ele vai usufruir dessas habilidades, né? A nossa concepção vai dizer, não, o indivíduo não tem terminada, ele nunca estará pronto, né? Em termos de constituição de si próprio. Ele está sempre desenvolvendo, né? É interessante porque a ideia é que você tem que aproveitar habilidades que você já tem, características de personalidade e interesses, para se tornar mais produtivo, ela está colocada, né, como questão fundamental. Mas, né, ao mesmo tempo, se você perceber a história dos gênios, né, das pessoas consideradas geniais, são aquelas pessoas que não tinham exatamente habilidades e as aproveitaram, mas se colocaram grandes desafios e foram buscar responder esse desafio. Foram se transformar, né, buscando novos conhecimentos, novas habilidades, novas características pessoais. Então nós trabalhamos com a ideia de que o indivíduo está constantemente, né, se modificando, como a realidade também está constantemente se modificando. E as pessoas têm que escolher dentro desse dinamismo. Né? E aí, mais ainda, só mais um detalhe. Se numa época onde a produção se dava no modelo taylorista, eu tinha um perfil muito claro. Quer dizer, você vai apertar botão, ponto. No momento hoje, onde algumas empresas superam o modelo taylorista de produção e vão para o modelo toyotista de célula de trabalho, esse próprio discurso já cai por terra. Qual é o discurso novo? Você tem que ser multi-apto, você tem que ser poder fazer várias multi-habilidoso para cumprir todas as tarefas da sua célula de trabalho. Ou seja, hoje até o discurso é não tenha vocação. Não tenha vocação. Tá certo. E como é que se trabalha? Quer dizer, se o sujeito não tem uma vocação para descobrir, se ele tem um processo para viver, como é esta orientação profissional que vocês propõem, que vocês realizam no trabalho de vocês? Eu acho que o objetivo principal que embasa todo o trabalho é fazer com que o indivíduo se perceba sujeito num processo. Que ele aceite aquele momento, não como esse momento único, acabado, e do qual vai surgir uma escolha, uma solução mágica. Então, a primeira coisa é fazer com que o indivíduo, através das atividades, se sinta sujeito de um processo. Ele tem que ser capaz de, eu nem diria retomar, mas quase que, também não é criar, mas ser capaz de perceber a sua possibilidade de dar conta dessas características. Como ele é, ou como ele é até agora, como o Silvio dizia, o que ele gostaria, ou como gostaria de ser, ou o que gostaria de estar fazendo. O que é necessário para isso? Quer dizer, pensar este processo me implica, inclusive, numa relação em que eu tenho que pesar custo-benefício. Quanto que eu quero trabalhar para essa transformação na direção de alguma coisa a ser feita. Isso implica também, não só esse autoconhecimento, mas implica pensar... Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade,
uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC São Paulo. O tema que vamos debater hoje é a escolha da profissão. A escolha de uma profissão não tem sido tarefa fácil. Muitos jovens se deparam com dificuldades na hora de escolher um curso superior ou um curso técnico. Ou têm dificuldade quando olham o conjunto dos classificados de um jornal e querem dali tirar uma profissão, um trabalho que eles gostem. Escolher a profissão tem sido tema estudado pela psicologia e pela pedagogia. Mas tem sido também assunto na hora da refeição entre os familiares. Pais e professores buscam leituras para poder ajudar os jovens a escolher a profissão. Profissionais se dedicam à pesquisa e ao trabalho. E muitas técnicas têm sido inovadas nesta área da orientação profissional. Para conversar sobre esse assunto, hoje nós estamos aqui recebendo a Brônia Libesny, psicóloga, professora e pesquisadora da Faculdade de Psicologia da PUCSP e coordenadora do curso de extensão em orientação profissional, uma leitura sociohistórica, na COGEAI PUCSP. E o Silvio Duarte Bock, pedagogo, coordenador do trabalho de orientação profissional do NASCE, orientação vocacional e redação, e autor do livro Orientação Profissional, uma abordagem sociohistórica. Bem, vamos lá. Por que escolher uma profissão é uma tarefa difícil, Silvio? Eu começaria dizendo que escolher qualquer coisa é sempre difícil, né? Porque escolher é um atributo do ser humano e significa exatamente romper com, né, o desenvolvimento natural. Então, toda vez que eu me deparo com uma escolha é porque eu tenho duas alternativas. A princípio, eu gostaria de todas as alternativas, todas me são igualmente atraentes, e eu, por algum motivo, preciso escolher uma. Escolher a profissão significa exatamente isso. Eu chego num momento que é um momento ditado pela sociedade, pela política econômica, pela política educacional, ditado pela sociedade que diz, agora chega o momento de você fazer uma escolha, né? Eu tenho várias possibilidades e meu problema, como ser humano, é ter que me dedicar para uma possibilidade só. Então, escolher sempre é difícil. E significa que existe um conflito sendo vivido? Sempre há um conflito? Eu sempre costumo dizer, quando eu converso com jovens, que uma escolha precisa ser precedida por um conflito. Se você for uma escolha e tiver uma alternativa ótima, outra péssima, isso não é escolher. Escolher eu tenho duas alternativas igualmente atraentes e eu quero as duas, eu entro em conflito. Então, a indecisão, a insegurança não são sintomas patológicos de um indivíduo problemático, né? Mas reflete exatamente que ele está em situação de escolha. Então, a indecisão, a insegurança, em função de conflito, é esperado e necessário. Lógico que escolher significa se debruçar sobre a insegurança, sobre esse conflito e decidir. Eu acho que não só isso, acrescentando um pouquinho o fato de que é uma coisa que é vista como para um futuro duradouro, né? É algo, no caso da escolha profissional, é algo que foi colocado na sociedade como um momento de escolher como você vai estar dali para diante. O que é que você vai fazer da sua vida, né? E a gente escolhe para a vida toda? Não quer dizer que deva ser, essa é a visão que se tem, não quer dizer que seja assim. É evidente que não se fica trocando toda hora, mas o modo como hoje é feita a escolha é pensado como alguma coisa para muito tempo e como se ela fosse única. Se nós pensarmos hoje na amplitude de ocupações, fazeres que podem estar ligados a alguns saberes, nós estaríamos provavelmente mais tranquilos, porque não quer dizer que eu tenha que estar sempre na mesma coisa e não quer dizer que ao mudar eu tenho que mudar tudo. Então, mas isso implica numa visão diferente do que seja profissão e a nossa sociedade não tem discutido isso nessa direção. Então, acho que fica com um peso muito grande para o jovem ter que escolher com esta perspectiva. E se isso não for discutido, ele vai para essa escolha com toda essa angústia, essa que aparece no caso do jovem. Existe orientação profissional para pessoas que não estão mais na juventude? Existe, e aliás está aumentando cada vez mais a procura de pessoas que estão fora da faixa etária, pensando na escolha profissional. Que faixa etária é essa? Então, o problema é o seguinte, o Estado tem se desobrigado da questão da orientação profissional. Então, a orientação profissional virou um serviço para uma da classe social que pode pagar esse serviço.
Estou falando mais em São Paulo, né? Quer dizer, em outros estados existem situações um pouco diferentes. E, então, a orientação profissional ficou datada, quer dizer, é para o jovem que está no ensino médio e que precisa escolher uma profissão de nível universitário. Fica muito claro esse momento, né? Quando existiu o curso técnico, na 8ª série, o jovem tinha que decidir, mas até o curso técnico mudou um pouco em função da alteração da lei. O que a gente percebe é que a temática da escolha profissional tem ultrapassado este momento, né? Hoje você tem adultos com as mais diversas experiências procurando orientação profissional, né? Que é um sintoma. Muitos vêm assim, eu na época não tive dúvidas, então agora eu preciso pensar nessa escolha. Então, a gente tem visto o serviço ampliar o seu campo de intervenção. Vânia, você pesquisa projeto de futuro dos jovens. Como é que o trabalho aparece nesse projeto? Olha, o trabalho aparece como alguma coisa que vai fazer parte necessariamente da vida do jovem. Ele se vê trabalhando no futuro. Só que a forma como isso aparece é que é para se pensar. Porque nos estudos feitos comparando os jovens de escola particular e escola pública, a gente vê que o de escola pública, ele precisa desse trabalho como sobrevivência, enquanto que o jovem de escola particular, ele acha que o trabalho é resultado natural do fato de ele ter se preparado para isso. Ele estudou, ele fez tudo o que a Receita mandou, então ele vai estar trabalhando. Ele nem vê a possibilidade disso não acontecer. Enquanto que o jovem de escola pública, que tem às vezes dificuldade de continuar os estudos e começa a trabalhar mais cedo, ele sempre fica achando que não é aquele trabalho que ele deveria ter, mas aquele que resultasse do estudo que ele não pôde ter. Ou seja, nós temos um indivíduo que espera que o trabalho seja a sua forma de inserção. Ocorre que esse trabalho ele não é visto como uma atividade que seja uma atividade fim, uma atividade em que o trabalho tenha consequências de transformação, uma consequência não só para o meio, mas também para o próprio indivíduo. O trabalho é visto como meio de atingir outros fins. E aí nós vamos ter que discutir que fins. Esses fins são bens, é um ganho que se traduz por dinheiro, por propriedades, por lazer, por prazer, mas é sempre um usufruto a partir do trabalho, né? O trabalho não tem valor em si, ele tem valor como meio. Pensado como emprego que remunera e que lhe possibilita a sobrevivência, adquirir bens, do que exatamente como uma contribuição social. É isso? O jovem não percebe o seu trabalho? Não tem uma contribuição social, não é uma atividade fim. Ela não tem em si mesmo um valor, a não ser meio para ganhar alguma coisa. Na nossa pesquisa, avaliando os jovens que fazem o nosso trabalho, isso foi um dado também bastante interessante e preocupante. Quer dizer, o jovem não trabalha com a ideia da contribuição social de sua escolha, né? Quer dizer, em função, acho que do momento que vivemos, do extremo individualismo, da grande desesperança, o jovem vê o trabalho como alguma coisa muito individual. É o lugar onde eu vou exercer, ou eu vou adquirir prazer, então tem a questão da realização pessoal, ou eu vou conseguir a questão financeira, resolver para poder comprar os bens que eu quero. Mesmo nas profissões claramente sociais, falar medicina, psicologia, né? Mesmo nessas claramente sociais, quando a gente pergunta para o jovem qual é o motivo que está te levando nessa escolha, ele sempre sai com resposta. Estou generalizando indevidamente, logicamente, mas a maioria responde assim, sempre com uma resposta muito individualizada. Eu vou me sentir muito bem, eu vou conquistar espaço. Dificilmente aparece a ideia de que esse trabalho estará dentro de um contexto contribuindo para a melhoria da sociedade. As pesquisas no campo da psicologia, de por que se escolhe psicologia, trazem muito isso. Quer dizer, eu escolho psicologia porque eu acho o conhecimento da psicologia muito interessante para mim, eu gosto disso, né?
ou então porque eu me realizo ajudando os outros. É interessante, né? Porque assim, é ajudar os outros, mas eu me realizo ajudando os outros. Agora imagine as profissões que não têm claramente marcado cunho social, um engenheiro civil, aí fica absolutamente distante. Eu vou construir ponte, isso não tem nada a ver com o outro, aparentemente. Né? Então essa é uma dificuldade que nós temos enfrentado hoje em orientação profissional, é uma mudança em relação a outros momentos que trabalhamos, porque a gente introduz o assunto, mas parece que não cola, é difícil você fazer, ele incorporar essa discussão como uma questão sua. É alguma coisa que a gente percebe que ele nunca se colocou. Quando a gente dizia antes que o Silvio explicava, é difícil escolher, tem que escolher naquele momento, é isso, de repente o jovem, é dito a ele, você tem que escolher, então essa escolha não tem nada a ver com o processo, não tem nada a ver com um percurso pensado e principalmente com um futuro projetado. Então o que ele consegue projetar imediatamente é muito pouco e é muito próximo do que ele vive agora. Então ele não tem esse trabalho de se imaginar fazendo algo com valor, com... E ele está respondendo diretamente à ideologia neoliberal, que diz, é tudo com você. O resto só pode te atrapalhar, então se vira, meu. Né? Quer dizer, corra atrás. E ele incorpora essa expectativa, né? E é difícil fazer a crítica disso quando o discurso é tão hegemônico quanto é hoje. Espero que mude. Brônia, nós temos vocações ou não temos? A única vocação do homem é não ter vocação, né? Quando a gente discute vocação, a gente aceitar vocação é partir de um princípio naturalizante do homem. É partir do princípio de que existe um dom, existe uma potencialidade humana que deverá se realizar com o desenvolvimento humano. Na verdade, o homem se diferencia de qualquer animal, né, que tem o seu hábito, a sua vocação biológica, né, portanto natural, exatamente porque o homem tem o poder de projetar, refletir, produzir, e nesse sentido é que nós queremos ver a chamada orientação vocacional, que a gente prefere chamar de orientação profissional, exatamente questionando este potencial, esta ideia naturalizante. E sem individualizar, no sentido de colocar a responsabilidade unicamente no sujeito, na verdade queremos colocar o sujeito pensante no seu processo de escolha. E ao ser pensante no processo de escolha, ele tem que, por ser pensante, pensar tudo o que está incluído nesse processo. E aí nós vamos ver que essa inclusão se refere a tantas determinações, a tantas características do modo de vida do sujeito, das relações que ele tem que passar a levar em conta, que com certeza terá que ser negada a ideia de vocação. Às vezes o próprio jovem, quando percebe isso, eu acho que para ele é um certo choque. Porque quando ele é colocado... Ele pensa que ele tem uma vocação. Ele pensa que ele vai à orientação profissional à procura da resposta de qual é a sua vocação que ele não achou ainda, ou que ele não tem certeza. Mesmo considerando influências e uma constituição no decorrer da vida, né? Entendendo que a gente não tenha uma vocação, mas que a gente pode adquirir habilidades, não daria para dizer que na juventude, na hora de escolher a profissão, eu já teria adquirido, eu já teria constituído uma habilidade que pode me ajudar mais, pode ser utilizada melhor numa profissão ou em outra? Como é que é isso? No capitalismo, esse discurso tem sentido. Né? Quer dizer, na verdade, a orientação profissional nasceu colada com a seleção profissional, né? E a grande tarefa era selecionar o indivíduo mais produtivo. Né? Então, a ideia é vou aproveitar habilidades para que se torne mais produtiva a sua ação. Isto, na orientação profissional, adquire um discurso perverso, né? Você vai estar realizado profissionalmente, você está, vamos dizer assim, feliz, né, com a sua atividade. Agora, essa ideia
parte do pressuposto que o indivíduo chega num certo momento, ele estabiliza, né? Quer dizer, ele cresce, explora um pouco, desenvolve habilidade, chega um certo momento, de repente é 18, 19 anos, ele está pronto, está terminado a sua tarefa de desenvolvimento. Então agora ele vai usufruir dessas habilidades, né? A nossa concepção vai dizer, não, o indivíduo não tem terminada, ele nunca estará pronto, né, em termos de constituição de si próprio. Ele está sempre desenvolvendo, né? É interessante porque a ideia é que você tem que aproveitar habilidades que você já tem, características de personalidade e interesses, para se tornar mais produtivo, ela está colocada, né, como questão fundamental. Mas, né, ao mesmo tempo, se você perceber a história dos gênios, né, as pessoas consideradas geniais, são aquelas pessoas que não tinham exatamente habilidades e as aproveitaram, mas se colocaram grandes desafios e foram buscar responder esse desafio. Foram se transformar, né, buscando novos conhecimentos, novas habilidades, novas características pessoais. Então nós trabalhamos com a ideia de que o indivíduo está constantemente, né, se modificando, como a realidade também está constantemente se modificando. E as pessoas têm que escolher dentro desse dinamismo. Né? E aí, mais ainda, só mais um detalhe. Se numa época onde a produção se dava no modelo taylorista, eu tinha um perfil muito claro. Quer dizer, você vai apertar botão, ponto. Num momento hoje, onde algumas empresas